Pessoal, mais uma vez, gostaria de desejar boa noite a todos e todas. Agradecer aí a presença de cada um de vocês, em mais uma terça-feira. Hoje, né, tem uma segunda etapa aí da aula do Daniel, né, dando continuidade. Então, a gente, na aula passada, falou sobre a implantação, e agora a gente vai falar um pouco sobre o manejo, né? Beleza, plantou, mas e aí, vai largar lá? O que costuma a ser feito aí, né, nesse manejo? E queria agradecer mais uma vez o Daniel aí por estar compartilhando essa sabedoria com a gente. A aula passada eu gostei bastante, aprendi bastante, e hoje com certeza vai ser mais uma grande aula aí. Pessoal, mais uma vez a gente está à disposição, qualquer dúvida, qualquer necessidade, a gente está aqui para atendê-los, e vou passar o tempo, então, para o Daniel. Maravilha, gente. Boa noite. Boa noite. Todos e todas bem? Espero que sim. Começar aqui a compartilhar a tela. Vocês me avisem também se vocês estão vendo, se está escutando bem. Tá ótimo. Eu tinha comentado antes de todo mundo entrar, eu vou desligar minha câmera, que eu estou aqui num hotel que a internet está oscilando bastante. Então, Beleza. Bom, também quero começar agradecendo aí, viu, Helder, Atlas Florestal aí pelo convite. É um prazer aí estar transmitindo um pouquinho aí do que eu sei. Inclusive é uma forma até de aprimorar o conhecimento, né? Quando você transmite uma informação, você também está aprendendo, né? Então, sou grato aí pela confiança e pela oportunidade. Eu não sei se todos que estão aqui hoje participou da aula passada, mas eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou Daniel Lara, sou engenheiro agrônomo de formação, atuo aí em parceria com a Atlas Florestal aqui na região do sul de Minas, com os projetos aqui, principalmente aqui no sul de Minas, né? Mas estamos fazendo um trabalho bem bonito aqui. E hoje, o assunto aí dessa troca de informações, né? Mais uma vez, espero que haja participação e fiquem à vontade também de adicionarem aí também suas práticas e seus conhecimentos, tá? É uma troca e fiquem à vontade. Então, como o Helder falou, hoje é um tópico, é uma continuação, né, da aula passada, né, que a gente falou sobre as etapas de implantação. Hoje vai ser sobre o manejo de sistemas florestais produtivos, né. Vou começar aqui essa apresentação, primeiramente, fazendo uma pergunta, né, do porquê manejar, né. E eu achei interessante trazer, assim, primeiramente, essa fotografia aérea aqui, né, de um sistema, de uma floresta, né, para a gente tentar imaginar o que acontece, né, dentro aí desse sistema florestal, né. E achei interessante trazer para vocês um pouco, assim, da minha história mesmo, assim, com relação a essa atuação, né. Eu lembro quando eu era pequeno, quando eu viajava com meus pais de carro, ou viajando de ônibus, né, nas estradas, a gente vendo as florestas passando, né, pelos nossos olhos, e eu sempre via as florestas como um grande borrão verde, né. É engraçado isso, mas com o tempo, quando a gente começa a trabalhar e perceber, né, e estar inserido dentro desses sistemas, que são sistemas bem complexos, né, a gente começa a ver que existe muita interação, né, aí dentro. Então, queria trazer essa prática e a gente tentar imaginar quanta coisa que acontece dentro de uma floresta, né? Só a gente olhando essa imagem, a gente já percebe bastante coisa, né? São diferentes mosaicos, né? A gente consegue ver umas espécies mais altas do que as outras, as colorações diferentes, né?
locais mais densos e locais mais abertos, né? Então, é um exercício bacana a gente poder imaginar quanta coisa acontece aí dentro do sistema florestal. E uma das coisas que a gente vê, assim, né, dessas interações, queria a gente imaginar, fazer uma prática aqui, imaginar uma espécie aqui no canto esquerdo superior, imaginar que uma espécie aqui está com florada, né? Que essa florada vai atrair polinizadores, né? Esses polinizadores vão caminhar, vão voar para uma outra área aqui, vamos imaginar aqui do lado superior direito, que vai polinizar esse outro indivíduo arbóreo, que esse indivíduo arbóreo, por sua vez, vai dar frutos, né? Esses frutos vão chamar a atenção de bandos de macacos, por exemplo, que podem estar em outra área, que vão ter essa atratividade para vir para cá, para essa espécie arbórea, para coletar esses frutos. E nessa vinda desse bando de macacos de galho em galho, até chegar nessa espécie que está com fruto, eles vão estar ali passando de galho em galho, um desses galhos vão cair no chão, né? E às vezes esse galho caiu no chão, tem algum outro fruto que não é tão agradável para o macaco, mas é agradável para um outro animal que vive ali no subbosque. Podemos imaginar, por exemplo, uma anta, né, um animal de grande porte, que vai estar ali andando no subbosque, que vai comer esse fruto que caiu do chão, que o macaco derrubou. E aí, nessa passagem da anta, a anta caga, né, fazendo adubação, né, adubando essas áreas, e a gente pode imaginar que dentro dessas fezes vai ter sementes, né, de outras espécies que vão estar ali no banco do solo. Então, inclusive, imaginar que esse galho que o macaco derrubou vai abrir espaço para entrar claridade, né, no solo e induzir a germinação das sementes que estão ali no banco de sementes do solo. Né? Então, é uma grande interação, né? É um ambiente bastante dinâmico, né? E, inclusive, tem estudos que existem, né? Ação cognitiva, né? Dentro de um ambiente florestal, né? Então, tem criação de conhecimento, né? Então, tem memória, né? Tem comunicação, né? Então, é uma coisa fascinante. Então, para mim, funciona muito bem imaginar muito além do que um grande borrão verde, né? Então, é realmente um sistema fascinante, complexo, dinâmico, né? E é legal a gente pensar, né, que todas essas interações, essa dinâmica, ocorrem para deixar o sistema saudável, para conseguir acumular energia, para gerar mais energia, né? Então, basicamente, né, o manejo, o objetivo do manejo, né, vai muito para cuidar da saúde do sistema, tá? Então, eu acho que é interessante a gente estar com isso bem claro na cabeça, que o manejo são essas interações, né, essas dinâmicas de ações e de acontecimentos, que no final de tudo é para a gente deixar o sistema saudável, né? E dessa forma criar condições para gerar mais vida e assim subsequente. E na aula de hoje, eu não gosto de falar aula, né, mas nessa troca de hoje, a gente vai falar muito sobre os manejos agroecológicos, né, que é justamente essas práticas que buscam visualizar o que ocorre naturalmente, né, na ecologia, assim, né, no conjunto florestal e todas as interações e relações. Então, a gente tentar imaginar o que ocorre e trazer para o agro, né, o agroecológico. Então, são ações e práticas que a gente tenta assimilar, que já acontece na natureza,
que está ali dinamizando, né, criando interações naturais e que deixem um sistema saudável, né? Então, dentro desses princípios agroecológicos, a gente vai pensar muito no desenho do agroecossistema, né? A gente trouxe aqui um fluxograma tentando mapear um pouco desses princípios. Então, no nosso sistema florestal, com foco em espécies produtivas, né? A gente vai pensar nesse agrossistema e, dentro disso, no manejo no habitat abaixo da terra e no manejo no habitat acima da terra, né? Isso facilita a gente organizar as ideias, mas isso é tudo uma coisa só, né? Então, a gente fazendo o manejo na parte de cima da terra, a gente vai estar interferindo diretamente no o que ocorre abaixo da terra, e o que a gente também faz o manejo embaixo da terra também vai afetar diretamente no que acontece acima da terra, né? Então, essas ocorrências abaixo da terra estão muito relacionado com a matéria orgânica do solo, né, com a ciclagem de nutrientes, com a compactação do solo, e acima da terra está muito ligado com as culturas, né? Então, é sempre bom a gente pensar em diversidade, em cobertura do solo, né, rotação de culturas, que vai estar diretamente ligado também na saúde das espécies que estão do nosso interesse e na saúde do sistema como um todo, tá? Aqui, a gente pode ver nesse fluxograma também a importância de a gente pensar numa implantação de sistema florestal produtivo com relação ao que está no nosso entorno, né? Então, na biodiversidade do entorno, isso vai ajudar muito na questão da saúde do nosso sistema, tá? Então, esse manejo agroecológico está muito relacionado nessa biodiversidade planejada, que são as espécies que a gente vai inserir no sistema que a gente tem interesse comercial, por exemplo, né? E a gente tem que pensar também em inserir a biodiversidade que está no entorno, que a gente chama de biodiversidade associada, né? Então, isso vai ajudar muito aí nessa dinâmica para manter a saúde do sistema, como, por exemplo, a regulação de pragas, né, a ciclagem de nutrientes, enfim, e outras funções também. Aqui, eu alinquei aqui algumas práticas, né, de manejo agroecológico, que eu fui participando de projetos que eu atuei na prática, né, e são práticas que a gente vê que dá certo e ajuda muito, assim, na questão do desenvolvimento ali das nossas áreas, né, inclusive das espécies de interesse comercial e da restauração, de fato, aí do local, né, que cobertura do solo, biodiversidade, plantio adensado, a sucessão ecológica, né, estratificação, matéria orgânica e podas, né. Vou falar um pouco sobre cada uma. Se alguém quiser também, inclusive, incluir ou compartilhar também alguma outra prática que vocês já participaram, porque o manejo, acho que vem muito também a gente consegue acrescentar muito com a prática mesmo, assim, né, de fato. A gente vai aprendendo muito fazendo, né. Então, se alguém tiver alguma experiência que queira compartilhar também e queira acrescentar, será muito bem-vindo, tá? Então, a cobertura do solo, né, que a gente percebe, assim, o que ocorre mesmo em ambiente florestal, né,
é uma ação natural que ocorre aí na natureza, que é a primeira coisa que a gente vê quando a gente faz alguma interferência, né, numa área. A primeira coisa que ocorre é a natureza fazer a cobertura do solo. Então, já vem as plantas espontâneas, né? É igual na nossa pele, por exemplo, né? A gente cria uma ferida na pele, faz um corte. A primeira restauração que ocorre no nosso corpo é criar uma casquinha, né? Fazendo essa proteção da nossa pele. Então, com o solo é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, a gente passa, vamos pensar a gente passa uma grade numa área, né? Que a gente deixa o solo exposto. A primeira coisa que ocorre é vir a vegetação ali, as espécies espontâneas, né? Que é justamente fazendo essa proteção dessa área, né? E, além disso, quando a gente entra no sistema florestal, numa floresta, a gente vê essa serrapilheira aqui, né? Igual essa foto da esquerda, né? Que é justamente tem muito a ver também com a proteção, né, do solo, e também ajuda muito na questão da ciclagem dos nutrientes, armazenamento da umidade, né, e também deixa matéria orgânica para alimentação da microvida, né, do solo. Então, essa prática da cobertura do solo, no meu ver, é uma das mais importantes, assim, nesse manejo agroecológico, tá? Outra prática que a gente vê também, e aí eu atuei assim bastante, é com o plantio biodiverso, né? A gente tentar trabalhar com mais de uma ou duas espécies, no mínimo, né? Quanto mais, melhor. Claro, entendendo também outros princípios, que é a sucessão ecológica e também a questão da estratificação, que a gente consegue planejar esse plantio biodiverso, né? Então, nessa foto à esquerda, né, a gente consegue ver aí dentro de uma floresta quanto de espécie tem aí no metro quadrado, né, em 2 metros quadrados, né, bem biodiverso. Isso também ajuda na questão da dinâmica, né, para manter a saúde de um sistema, né. Na foto da direita aí é o mix de sementes, né, que te mistura também para fazer um plantio, que foi um projeto que eu atuei. Tem tingui, tem castanha, tem baru, tem cajuzinho do cerrado, enfim, tentar diversificar o máximo possível aí nossos sistemas, né? Outra prática também que é bem legal, que a gente vê ocorrendo naturalmente, né, nos sistemas florestais, que a gente pode trazer para o nosso manejo agroecológico, é o plantio adensado, né? O plantio adensado, também a gente vê isso ocorrendo naturalmente, né, em sistemas florestais. Por exemplo, uma árvore, uma matriz, né, ela vai sementear, ela vai deixar cair ali no solo 1.000 sementes, até mais, né, dependendo da espécie. Uma vai cair bem do lado da outra, né. Isso é uma estratégia da própria natureza para que essa espécie continue no sistema, né. Dessas 1.000 que caiu no solo, daqui a 15 anos, 20 anos, vai ficar uma, né. Então, é uma estratégia que a gente vê na natureza, que a gente pode trazer também aí para os nossos plantios, né, que a gente pode trazer aí para os nossos projetos, que vai ajudar também nas dinâmicas, né, para manter o sistema saudável, né. Então, aqui na foto do lado esquerdo, dá para ver aqui as marcações aqui, né, que a gente faz um plantio de 1 metro por 1 metro aqui. Então, é um plantio bem adensado, claro, com as escolhas das espécies também atendendo aí a questão da sucessão e da estratificação, que eu vou falar um pouquinho também. Na foto da direita, a gente consegue ver aqui os feijões, aqui é feijão guandu, né?
se for ver, tem um pé aqui de 10 em 10 centímetros, junto com outras, a mamona, a mandioca, feijão de porco, guandu. Então, aqui, eu acho que 50 centímetros quadrados aqui deve ter mais de 1.100 sementes aqui, né? Então, isso aqui foi proposital, justamente para a gente também poder fazer o manejo, né? Também está muito linkado com a questão das podas, né? De disponibilizar material para o sistema. Então, é interessante também estar pensando nesses plantios adensados, né? Aqui a foto ficou meio embaçada, agora que eu estou vendo, mas uma outra prática é a questão da sucessão ecológica, né? Acredito que todos já tenham ouvido falar nesse termo, sucessão ecológica. É justamente a disposição das espécies, dos indivíduos ali no sistema, de acordo com o avanço do tempo, né? Então, a gente pensar também, quando for implantar, quando for planejar um sistema, a gente diversificar as espécies de acordo com o tempo que elas vão ficar no sistema, né? Aqui tá indicando aqui 3 estágios, né? Placenta, espécies secundárias, espécies clímax, né? Que são o tempo que cada indivíduo, cada espécie vai ficar ali no seu sistema. Então, isso também ajuda a criar essa dinâmica de interações, né, de inter-relações, para deixar o sistema saudável, né? Então, e além disso, a gente consegue também aproveitar melhor o espaço, né, a área que a gente tem. A gente conseguindo entender qual o tempo que cada espécie vai ficar ali no sistema, a gente consegue aproveitar melhor a nossa área, né? Por exemplo, sei lá, a gente pode plantar um tomate do lado de um mamão, do lado de uma banana, do lado de um eucalipto, do lado de um cedro, de um mogno africano, do lado de um jequitibá. Então, cada uma espécie dessa, a gente vai conseguir, tem um tempo de vida, a gente vai conseguir produzir, ter um recurso, aproveitar essa área com essa dinâmica sucessional, né? Então, a gente vai colher primeiro ali o tomate, aí vai acabar o ciclo do tomate, a gente tira ela do sistema, poda, incorpora no solo, que já vai ajudar a criar o mamão. Então, a gente vai colhendo o mamão durante um tempo, vai chegar ao final do ciclo do mamão, vai ficar a banana, e esse mamão vai virar matéria orgânica. Então, a gente vai colher banana. Após a banana, a gente pode tirar a banana do sistema e dar espaço para o eucalipto. O eucalipto vai sair do sistema, a gente vai dar espaço para o mogno vai sair e vai ficar o jequitibá no futuro, na floresta avançada aqui no estágio clímax, né? Então, e isso também ajuda nessas relações aí para deixar o sistema saudável, né? Além de criar também uma estratégia financeira de produtiva, né? Daniel, Pode falar. o João aqui. É uma questão assim. é, Vamos supor que o cara tem uma área, né? Ele vai implementar um SAF, e aí ele depende dessas espécies que são do início do sistema, né? Seja, sei lá, o mamão que você falou, a própria banana, ou espécies até mais Uhum. de hortaliças e tal. Se ele continuar desenvolvendo o sistema, ele vai chegar no momento onde ele só vai ter essas árvores que são maiores e não vai conseguir ter a produção, né? E aí, Sim, se ele não tiver uma outro lugar que ele possa iniciar um novo sistema, ele tem que colocar abaixo tudo, né? E aí começar do zero de novo, certo? correto, correto. Dependendo do seu foco, João, né? Que eu Isso. não tô vendo. Isso vai depender muito do seu foco produtivo, né? Também. Como você falou aí, você está pensando em um foco de hortaliças,
você vai ter que ter um ambiente ali com o mínimo de luminosidade, né, para poder criar condições para o avanço das hortaliças. Então, você não vai poder esperar chegar numa sucessão aqui secundária. Então, você vai ter que ficar restartando o sistema, né? Você pode plantar a espécie secundária junto, mas aí você pensa mais em espécies que vão te dar matéria orgânica, né? Então, boas de poda, sistemas de espécies de serviço, né? Então, você vai plantando hortaliça nesse primeiro estágio. Quando começar a vir as espécies aqui, a placenta 2, ou secundária, a primeira secundária aqui, você vai podar tudo, jogar para o chão e vir com hortaliça de novo, entendeu? Você não vai poder deixar esse sistema avançar, né? Uhum. Isso vai muito do seu foco. E isso é uma coisa natural, inclusive, tá, João? Assim, a gente vê em florestas, né, que existe essa dinâmica de clareiras que a gente chama, né? Que é justamente isso, tipo, uma espécie arbórea de 100 anos, 150 anos, de 40 metros de altura, uma floresta inicial, uma floresta já avançada. Ela chega uma hora que também chega o final do seu ciclo, ela vai cair, né? Ela vai estar fraca, vai chegar algum distúrbio ali no sistema, e vai derrubar essa árvore de 40 metros. Essa árvore de 40 metros vem derrubando várias outras, né? Muito cipó, muita interferência que vai derrubando ali, abre uma clareira enorme que dá condições para vir novas espécies, né? E vir e começar aqui de novo, né? Seria esse estágio inicial novamente. Então, isso ocorre também na natureza, essa dinâmica de clareira, que é justamente essas podas que a gente faz no sistema, né? Não sei se ficou Não, beleza. claro, Sim, sim. mas bem tocado nesse assunto, viu, João? Porque, não sei, uma coisa que eu acho que é sempre bom falar, né? Porque se deixar um sistema agroflorestal se desenvolver ao longo do tempo, ele vai realmente virar uma floresta, né? E aí pode ser que o próprio proprietário não consiga, né? Se ele faz um plantio pensando em algum escoamento que tem na cidade dele, na região dele, aí depois desenvolve as árvores, ele não consegue escoar o que tem lá, ele tem que botar abaixo Sim, e tudo do zero, né? sim. Não, isso aí tem que pensar isso mesmo. Mas eu também já vi áreas, já fui em fazendas, em sítios que têm áreas de agrofloresta assim, avançadas de 15 anos, de 20 anos, que a galera bota para baixo mesmo, né? Uhum. Eles chegam nesse estágio aqui e a galera bota tudo isso para baixo e é um solo riquíssimo, um É. solo que está ali bem rico, mas você pode plantar o que você quiser ali que vai vir, entendeu? E sem nenhum insumo. Então é uma estratégia também de você recuperar uma área pensando em botar para baixo para poder vir com as espécies de interesse comercial também, entendeu? Ah, legal. Interessante. Obrigado. Eu que agradeço. Acho que é interessante também a gente falar um pouco da estratificação, né, que também é uma das práticas assim, que eu acho que a gente tem que pensar, e também ocorre na natureza, né, que é justamente a ocupação de cada indivíduo ali no espaço, né? A estratificação é a ocupação no tempo, e a estratificação é a ocupação no espaço. Então, a gente pensar nesses locais que cada indivíduo vai ocupar no sistema, né? E isso está muito relacionado com a necessidade de luminosidade de cada espécie, né? Então, se atentar nisso, porque às vezes a gente pensa em estratificação, a gente pensa só a questão do andar de cada um na floresta, mas esse andar de cada um na floresta está ligado com a necessidade de luz de cada espécie, né? Então, e eu também participando aí dos locais que
e trocando ideia com profissionais que atuam com agrofloresta aí há bastante tempo, eles falam que é interessante a gente sempre pensar também, né, nessa estratificação com relação à necessidade de luz de cada espécie, da região de origem de cada uma, né? Então, por exemplo, se a gente pensar em inserir no nosso sistema alguma espécie exótica de interesse comercial, é interesse a gente entender da onde que ela vem, no sistema natural dela, e do sistema natural dela, qual que é o ambiente que ela está mais adequado, né? Eu gosto de dar muito exemplo do café, ou do café e do alecrim. O café, por exemplo, né? O café, hoje em dia o pessoal está inserindo bastante em sistemas agroflorestais, né? Eu trabalhei lá no Cerrado também com café dentro de sistemas agroflorestais. O café, o centro de origem dele é lá da Etiópia, né? E lá, ele é uma espécie que fica debaixo da floresta, né? Ele fica no extrato baixo ali, só que ele fica embaixo, mas numa floresta decidual, né? Uma floresta que as árvores que ficam em cima do café perdem as folhas em determinada época do ano. Então, a gente considera o café de status baixo, porque ele tolera a sombra, né? Então, é interessante a gente ver de onde ele vem e de onde ele vem, qual que é o ambiente que ele está ali feliz, né? Que nem o alecrim, por exemplo, ali vem do Mediterrâneo. O alecrim ele fica ali uns 2 metros de altura, né? Um alecrim velho, já desenvolvido, 2 metros, 2,5 metros. E lá no lugar de origem do alecrim, por exemplo, da onde ele veio, no Mediterrâneo e tal, ele é uma das espécies que fica em cima das outras, né? O alecrim ele está alto, emergente. Então, no local de origem dele, ele está ali, ele fica bem ali, em cima das outras. Então, a gente não vai botar um alecrim na sombra, né? Então, ele prefere um ambiente com mais luminosidade. Então, é interessante a gente estudar cada espécie que a gente vai trabalhar, né? Por isso que sistemas agroflorestais, assim, tem que saber um pouco de tudo, a gente não fica especialista, assim, em nada, né? A gente tem que saber um pouco de todas as espécies, mas esse é um desafio gostoso também, né? Então, nesses trabalhos e conversando com pessoas que atuam na área, né, eles indicam, assim, umas porcentagens também, né, de cada extrato no nosso sistema. Então, a gente pensar em espécies emergentes, botando 20% dessas espécies no sistema, extrato alto, pensando em 40%, né? Extrato média, 60%, baixo, 80%, e o extrato rasteiro ali, 100%, né? Então, esse seria um sistema assim, ideal, né? Pensando nas práticas e nos estudos, referência bibliográfica, assim, que eu tenho visto. Tá? Daniel, essa porcentagem que você diz é com relação ao tamanho da área, mais ou menos? Exato. A ocupação dessas espécies na área que a gente está trabalhando. Beleza. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Não sei se eu falei muito rápido. Mas essa dinâmica de estratificação também, mais uma vez, ajuda nessas interações, né? Para deixar o sistema mais saudável também, né? Além de que tem muito a ver também, que, por exemplo, essas espécies emergentes mais altas, né? Possivelmente elas vão ter umas raízes que vão mais profundo, elas vão conseguir acessar ali os lençóis freáticos, que vão deixar ali um ambiente mais úmido, vão conseguir acessar nutrientes que estão mais profundos, vão trazer para cima, essas folhas vão cair, vão fazer todo esse trabalho da dinâmica também, da ciclagem de nutrientes, né? Então, as interações são muito benéficas se a gente pensar nessa estratificação, né? Beleza?
E aqui também trouxe a questão das podas e matéria orgânica, né? Que também são práticas aí que indispensáveis aí para o manejo, e pensando no manejo agroecológico, né? Justamente as podas vão fazer essa dinâmica de abertura de claridade, de botar matéria orgânica para o solo, trazendo... Aqui eu trouxe duas fotos, né? Uma antes e uma depois, que aqui é do mesma área, né? Então a gente percebe aqui os feijões guandus, aqui tem a linha de inhame com diversas mudas frutíferas, mais uma linha de adubação verde, feijão guandu, enfim, a gente podando. Olha quanta matéria orgânica que a gente está trazendo aqui para a linha de interesse, né? Com a interesse comercial, né? Então, a gente fazendo essas podas, a gente consegue fazer essa dinâmica aí da adubação, da claridade, enfim. E também mais uma foto de onde eu trabalhei também. Onde é aqui, ô João, foi praticamente a gente botou também o sistema puxão. A gente queria incrementar essa área com mais espécies de interesse comercial, café, por exemplo, a gente queria inserir aqui. Então, a gente fez uma poda drástica em quase todas as espécies para abrir essa claridade, né? Então, a gente restartou o sistema, praticamente, né? Então, a gente trouxe tudo para Legal. baixo, trouxe tudo para baixo, olha, ficou bem rico, bem cobertinho, e a gente conseguiu inserir aqui os cafés, né? Que é um interesse comercial nosso lá. Que massa. Quantos anos que tinha essa área aí, mais ou menos, de implantação? Esse aqui tinha de 2 a 3 anos, cara, por aí. 2 a 3 anos a gente restartou ela. Deixamos uma ou outra, né? Mas quase tudo foi pro chão mesmo, E sem mexer no solo, né? sem mexer. Aí só foi podando, organizando esse material podado, né? Aqui a gente tinha a opção de um triturador, né? Então, Uhum. algumas espécies a gente conseguia triturar também e organizar aí nessas linhas de plantio. E depois a gente foi abrindo os berços mesmo, só nas linhas, né? E, e plantando. Aí aqui tinha um espaço mínimo de uma linha aqui de interesse comercial para outra linha de interesse comercial, ficou uma linha que a gente inseriu trigo e mombaça depois. Uhum. Então, também fez essa cobertura do solo aqui nesse espaço das entrelinhas. De novo, mais uma prática da cobertura do solo para não deixar esse solo exposto aqui, né? E deu muito bem. Colhemos trigo lá e o mombaça ficou com o intuito de estar sempre podando e tendo matéria orgânica para aportar, né, para as espécies de interesse comercial. Legal. Então, aqui também a gente coloquei aqui algumas etapas do manejo, né, que está muito linkado também com aquelas práticas aí que eu acabei de falar aí agora há pouco, né, cobertura do solo, biodiversidade, plantio adensado, podas, né, estratificação, sucessão. Então, essas etapas de manejo, elas vêm pensando aí logo depois da implantação. Então, como o Helder falou lá no início, não adianta só a gente implantar e depois esquecer, né? Senão o sistema ele não vai para frente. A gente costuma dizer que a implantação aí é 5 a 10% do trabalho e o manejo é 95 a 90%, né? Então, o manejo aí que é bem importante para o avanço e o sucesso da restauração e da produção também, quando tem algum foco comercial, né? Então, a gente tem que pensar, né, nesse manejo das espécies espontâneas. Então, a gente pode pensar aí na capina seletiva, cobertura do solo, rotação de cultura, né?
adubação de cobertura, né? A gente pode pensar na biodiversidade, nas podas, adubação verde, o manejo integrado de pragas e doenças, né? Pode pensar na biodiversidade e as interações, né? Que essa biodiversidade traz, a irrigação, a poda e a colheita. Eu coloquei aí em amarelo esses 4 itens, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. E a irrigação, a colheita, eu não coloquei, eu não vou adentrar muito, porque vai depender muito de cada lugar, cada área. Então, a irrigação vai depender da disponibilidade de água no local, né? Vai depender do recurso que a gente tem. Irrigação, fazer um sistema de irrigação não é barato. Então, não vou me adentrar muito. E a ideia também, a gente pensando em manejo agroecológico, é a gente depender e criar condições para que o próprio sistema, né, consiga aí deixando o sistema equilibrado até em questões de disponibilidade hídrica, né? Então, a gente pensando em diversidade, estratificação, sucessão, tudo isso ajuda para manter ali um sistema equilibrado, e, inclusive com relação à disponibilidade de água, né? E a colheita também, que eu considero como manejo também, não sei vocês, porque muitas vezes na colheita a gente tem que ali fazer uma poda, quando a gente colhe a gente tem que tirar, dependendo da espécie, a gente tem que tirar a espécie do sistema. Então isso vai depender muito também do nosso foco comercial, né, o foco do projeto, para entender como é que é feita a colheita, de qual espécie que a gente vai coletar, enfim, então não vou adentrar muito. Tá? Aqui, no manejo das espécies espontâneas, né, é interessante a gente fazer uma balança, né, a que ponto que essas espécies aí estão fazendo a proteção do solo, proteção da área, e até que ponto elas estão competindo com as nossas culturas, né, de interesse. Então, a gente ter esse olhar crítico, né, às vezes, e também ver certos detalhes, por exemplo, quando a gente tem um foco em frutíferas, cítricos, por exemplo, né? Além de a gente ver que está tendo um crescimento ali de plantas espontâneas no redor do pé dos citros, além da competição que pode ter ali por nutrientes, às vezes essas plantas podem também tá criando um ambiente propício para vir pragas e doenças, né? Fungo, por exemplo. Então, quando uma muda de interesse comercial é um pouco mais sensível, tem uma moita de mato ali no pé dela, né? Bem colada. Além dessa competição pelos nutrientes, ela também vai criar uma sombra ali no caule dessas espécies, né? Podendo criar esses ambientes aí para se instalar aí fungos e tudo mais. Então, a gente perceber e fazer esses manejos dessas espécies, né? E muitas vezes esses manejos são manuais mesmo, né? Tem que vir ali com a enxada, fazer o coroamento, né? Dessas espécies que estão no pé de cada muda, das mudas nativas que a gente plantou. Então, principalmente quando a gente implanta aí em época de chuva, né? Aproveitando essas épocas para o plantio, que é ideal. Então, o mato cresce rapidíssimo, então ficar de olho também para essas espécies espontâneas não crescer mais do que a muda e abafar, e às vezes a gente perde o time, e aí cresce bastante, e a gente tem pode ter um grande percentual de mortalidade aí do nosso plantio. Então, sempre estar de olho com relação a esses manejos de espécies espontâneas, né? Por isso que é importante também essa questão da cobertura do solo mesmo, né? A cobertura morta do solo, né? A gente pensar em estar sempre cobrindo, que ela vai ajudar muito, né, nesse manejo das espécies espontâneas. Tá?
E principalmente quando o foco é hortaliça. E quando a gente trabalha com hortaliça, às vezes tem que fazer a capina seletiva ali, né? Com a mão mesmo, porque você não pode passar uma enxada, né? Não pode. Você vai acabar tirando as hortaliças de interesse. Então, às vezes, quando você trabalha em áreas que não trabalha com solo coberto, às vezes você começa a fazer essa capina seletiva num dia, quando você chega no final do canteiro, já tem que já começar a capina seletiva lá no início de novo. É impressionante. E ainda mais quando hortaliça é interessante trabalhar com irrigação, né? Então, você vai proporcionar também o crescimento dessas plantas espontâneas com a água, né? Então, a cobertura do solo é bem importante também, né? Bem interessante. Adubação de cobertura, que eu vou falar bem básico, assim, né? A necessidade, assim, dos macronutrientes em determinada fase das plantas, né? Mas é interessante, a gente sempre está trabalhando com essa questão, como já foi falado, da diversidade, do plantio adensado, das podas, né? Porque com todas essas práticas, a gente vai conseguir disponibilizar esses nutrientes, esse aporte de nutrientes para cada fase da planta, né? Então, aqui de uma forma bem resumida, né? Na fase vegetativa das plantas, né? Essa fase vegetativa é a fase que ela está se desenvolvendo ali, as folhas, os caules, né? As ramificações. Então, é uma fase da planta que requer um pouco mais de nitrogênio do que os outros, né? O nitrogênio, ela vai ajudar nessa fase vegetativa das plantas, né? Já quando ocorre a fase reprodutiva, que é a floração e a frutificação das plantas, ela já requer um pouco mais do potássio, né? Então, é interessante a gente já pensar em algum material que já tem um pouco mais de potássio na sua composição, né? E já no crescimento, se você quiser induzir o crescimento das raízes, né, principalmente ali no início, no plantio, né, que é interessante a gente fazer essa pegada das raízes no solo, né, nessa fase inicial, é interessante a gente dar esse aporte com elemento fósforo, né. Então, a gente pode pensar em insumos e matéria que tenha mais fósforo na sua composição, né? Mas, mais uma vez, é interessante a gente pensar na biodiversidade que você vai conseguir dar esse aporte como um todo e equilibrado, né? Fazendo essa, essas podas, esses manejos e incorporando no solo esses materiais do próprio sistema, né? Então, essa adubação de cobertura é interessante a gente ter essa noção aí de cada fase, de cada espécie, das espécies, né? Tá tranquilo? Todo mundo aí? Uma dúvida? Tudo certo. Beleza. Então, acho que quem falou agora aí tá com a boca cheia, hein? O que você acha? Aqui, falar um pouco também do manejo integrado de pragas e doenças, né? Que é pensando nessa estratégia do manejo agroecológico, a gente vai sempre estar pensando em criar um sistema saudável, certo? De maneira mais similar possível do que ocorre naturalmente nas florestas, assim, né? Nessas interações ecológicas. Então, a gente vai sempre tentar trabalhar com o solo saudável, trazer condições, né, e criar essas dinâmicas que deixam o solo saudável, que, consequentemente, a gente vai ter uma planta saudável, e isso vai ajudar muito no controle, né, de vindas, né, de pragas e doenças, né. Então, a gente tentando, pelo menos, enquadrar uma daquelas etapas, né, que foi
foi indicado, isso já ajuda muito a criar um ambiente mais saudável, mais harmônico, né, mais equilibrado, né, isso vai ajudar muito nessa questão da saúde e a vinda de pragas e doenças, né. E quando a gente pensa em pragas e doenças, a gente tem que pensar muito na questão de o quão ela tá dando danos econômicos para a gente, assim, né? A gente pensando aí nessa restauração produtiva, quando a gente tem algum interesse comercial, né? Então, quando a gente começa a ter danos, aí a gente vai ter prejuízo, né? Então, é bom a gente entender e é bom a gente tomar certas atitudes para que a gente não tenha uma perda total, né, uma mortalidade total no nosso projeto e às vezes, muitas vezes, esses projetos são de editais, né, a gente tem que dar um reporte para alguma empresa, para alguma, enfim, para alguma entidade. Então, é sempre bom a gente estar acompanhando, né, se a gente vai estar tendo algum dano, e fazer algumas perguntas, assim, que a gente elencou aqui, que é interessante a gente pensar nesse manejo integrado, né? O primeiro qual a necessidade de alimentação e habitat, né? Então, a gente vê a certa praga ou certa doença ali que tá no seu sistema, do que ela está se alimentando, né? E qual que é o ambiente ali que ela fica mais, que ela se sente mais confortável ali, né? Que você vê que ela está mais presente, né? Quais são os fatores que influenciam a sua abundância, né? Que a gente está fazendo que está criando uma presença maior dessas pragas, dessas doenças, né? Às vezes pode ser muita água, muita irrigação, às vezes pode ser sistema pouco diversificado e elas, né, ficam só ali em uma planta, enfim, fazer essas perguntas, né, de onde ela vem e o que a atrai, né, tentar identificar, tá vindo do vizinho, tá vindo, né, foi alguma muda que a gente trouxe que já veio com doença, tentar entender esse local de origem, né, dessa praga ou dessa doença. Depois é pensar também quais são os principais predadores, né, ou parasitas e patógenos, né, que a gente possa estar estudando também para poder ver a possibilidade, né, de estar fazendo um controle biológico dessas espécies, né. Então, por exemplo, se a gente vê que está tendo um ataque de pulgão em alguns cítricos nossos, de alguma espécie que a gente tem nesse comercial, a gente sabe que a joaninha, por exemplo, é um predador, né, do pulgão, então a gente pode começar a plantar ali umas espécies coloridas, cheirosas, né, com bastante flor, né, que pode atrair as joaninhas, que as joaninhas podem ajudar no controle, né, dos pulgões, enfim. São algumas práticas interessantes. E quais as principais necessidades desses organismos benéficos, né? Então, realmente criar condições para que a gente atraia essa dinâmica de controle biológico dentro do nosso sistema. E, basicamente, criar condições para a gente atrair, né, esse controle tentar planejar nosso sistema florestal produtivo com aquelas etapas que já foi falado aí anteriormente, né? Tentar sempre diversificar, entender essa questão da estratificação, da sucessão, fazer um plantio biodiverso, né, com bastante espécies, entender essa necessidade de poda, de aporte de matéria orgânica. Então, isso são práticas já vistas que dão certo e que ajudam nesse controle, né, de pragas e doenças, né. O sistema ele chega a uma hora que ele se equilibra, né, chega uma hora que ele consegue entrar ali no equilíbrio, você tem esse manejo integrado, né.
Então, essas são algumas perguntas a se fazer quando a gente começa a ver que está havendo danos econômicos ali para o nosso projeto. Né? Aí também tem a questão da poda, que é importante, né? Tem toda essa questão da dinâmica da clareira, que ocorre naturalmente na floresta, que a gente com a poda faz, né? Nós, seres humanos, a gente entra como um fator ali no sistema, né? Que está inserido no sistema, né? Então, entrando com poda, a gente consegue trazer esse aporte de matéria orgânica, pensando nessas espécies de serviços, né? Por exemplo, naquelas fotos que eu mandei, a gente plantou bastante feijão bandu, tem umas espécies arbóreas para isso, né? O próprio eucalipto, a caça-manjo, a gente chama de periquiteira, né? A cenamicantra, são muito boas de poda, né? Você poda, você incorpora no sistema, elas são boas de rebrote, né? Então elas rebrotam rápido, você poda, elas rebrotam, poda, elas rebrotam. Então é bom a gente pensar nessas espécies de serviço, para a gente sempre estar podando, né? E tem as podas também nas espécies de interesse comercial, né? E aí vai depender muito de cada uma também, de cada foco que a gente tiver, né? Mas, basicamente, tem as podas de condução e as podas de frutificação, né? E aí isso vai depender da espécie que a gente vai trabalhar, né? Tem espécies que não toleram muita poda, tem espécies que precisam de poda para florescer. Então, tem espécies que, por exemplo, sei lá, você vai trabalhar com maracujá. Maracujá tem umas podas específicas, né, para você fazer, para conduzir e para frutificar, né? Vai trabalhar com citros, né? Então, citros também você tem que fazer essa poda de condução para ela abrir a copa e assim ela criar ali aquela forma de taça e aí você tem a frutificação, então é bom sempre você estar colhendo, né, depois da colheita, fazer umas podas também para ela gerar galhos novos para poder frutificar também no ano seguinte. Então vai depender muito de cada espécie e também entender a questão da necessidade de cada uma ali com relação à luminosidade, né? Então, a gente vai ter que conduzir cada espécie também para o local ideal ali, né? No sistema, que é a questão da estratificação. A gente pode, por exemplo, induzir no crescimento vertical de uma espécie, a gente pode fazer a poda apical de uma espécie para ela ficar ali naquele espaço que a gente quer. Então, é muito de prática também, né, que a gente vai pegando esses detalhes aí da poda, né. Eu escutei um barulhinho aí, não sei se alguém levantou a mão. Oi, gente que chegou. Ah, foi gente que chegou. Legal. Então, a questão de poda é muito de cada espécie, né, de novo, é um estudo, a gente tem que saber um pouquinho de muito, e não, quando a gente fala de sistemas agroflorestais, são sistemas complexos, né? É muita prática, assim, que ajuda a gente a estar desenvolvendo esses conhecimentos, né? E testando mesmo, gente. Eu acho que se alguém aí tiver a oportunidade de, sei lá, ter uns metros quadrados aí para começar a experimentar, é legal quanto antes já começar. E tem muito trabalho muito material também que já indicam, né, espécie por espécie. Depois eu posso botar lá no grupo, assim, tem alguns livros bons assim, que ajudam a gente a entender esses manejos também. Bom, eu acho que é basicamente isso. Aqui, agora na apresentação, tem um estudo de caso, que foi um estudo que o Helder fez, ele participou, e eu vou pedir para ele pegar aí o bastão e falar um pouco desse estudo. Pode ser, Helder? Claro, eu só vou pedir para você continuar compartilhando aí a apresentação para ficar Ah, tá. mais fácil.
Beleza. Agradeço. Maravilha. E obrigado pelo momento, Dani. Pessoal, conforme, né, o Daniel trouxe diversos pontos aí, essa aula, a gente colocou esse estudo de caso mais para exemplificar algo real, né, de um trabalho que eu fiz, e aí contando rapidamente para vocês, quando eu fiz a transição, né, da empresa que eu trabalhava para a Atlas Florestal, eu estava um pouco distante do manejo, né, da agrofloresta, ainda estudava, enfim, mas estava, né, numa lógica mais corporativa ali, da gestão dos projetos, e aí eu saí da empresa que eu trabalhava em setembro de 2019 e entrei num estágio de 3 meses morando numa fazenda de produção agroflorestal chamada Fazenda Malabar, que fica ali em Itatiba. Hoje ela mudou de nome, ela chama Fazenda Balaiar, né? E lá eles tinham 3 hectares, né, de agrofloresta, e eles participavam de um CSA e entregavam cestas em Campinas, em São Paulo. E durante os 3 meses que eu passei lá, eu desenvolvi uma pesquisa que era analisar a demanda, né, operacional da horta ali agroflorestal versus a mão de obra disponível, porque às vezes no manejo agroflorestal, né, é muito importante que a gente consiga ter mão de obra disponível para executar o manejo conforme o planejado, porque senão você acaba perdendo a mão ali e você acaba prejudicando o manejo. E o foco, o objetivo principal do estudo era entender se era melhor manejar uma área menor, porém, assim, sem nenhum atraso no manejo, sem nenhum, né, desvio ali de poda, de cuidado, ou manejar uma área um pouco maior e um pouco menos intenso o manejo. Eu vou trazer alguns resultados para vocês. Lê passada? Então, lá, o que eu fiz? Eu fiz eu meio que cronometrei diversas atividades durante a rotina ali, claro, para ter uma amostra interessante, né? Das principais atividades, principalmente, né? Que era desenvolvida lá, para entender, dentro da equipe operacional que tinha lá, como que estava sendo alocada a mão de obra para cada uma dessas atividades. E aí a gente tinha lá a capina manual, né, que era de fato limpar ali, enquanto tem horta, de fato pegar com a mão ali, tirando, né, as tiririca, os carurus, que vai crescendo ali, corda de viola, que vai enrolando ali nas mudas, então tem um trabalho forte de capina manual, né? Adubação de complemento e montou, então muito para brócolis, repolho, então que tinha uma adubação ali e jogar a terrinha no pé deles. Aplicação do Biofert, que era uma fertirrigação que a gente utilizava lá. O manejo da linha de árvore, que aí lá tinha eram 6 canteiros, né, de 1 metro cada, com mais os espaços, então dava mais ou menos 10 metros de canteiro com uma linha de árvore a cada 10 metros, né? E como o foco era a horta, eles queriam um sol mais intenso, mas ali tinha a linha de árvore também que tinha que fazer o manejo. A irrigação, que a princípio não era só ir lá, ligar a bomba, ir manejando, né, a irrigação, porque lá não tinha pressão para irrigar os 3 hectares como um todo, mas tinha as válvulas que você ia trocando dos lotes para a pressão ser o suficiente, né? A limpeza da filtro de bomba, espalhar a palha, né? Então, cobertura de matéria orgânica ali, a roçada das linhas de irrigação e a manutenção de ferramentas. Então, eu calculei ali até o tempo que o pessoal gastava ali para amolar facão, para amolar enxada, para encabar, né, as coisas, enfim, porque tudo isso
ao longo de anos e anos, vai impactando. Até passada, né? E aí, aqui é um pouco, né, como que foi dividido aí, o trabalho ele foi feito para projetar as horas utilizadas durante o mês todo para atividade. E a gente viu que gastava quase 170 horas só com capina manual. Então, era o que mais tomava tempo, era a capina manual, né? Ela sozinha, ela ocupava quase que proporcionalmente o tempo da somatória de todas as outras. A adubação, né, de complemento, já montou ali, que era bem intenso, o manejo das linhas também, e o resto ali, claro, ia sendo dividido de forma mais diluída entre as atividades. E aí, se vocês olharem, a gente analisou até algumas atividades específicas para algumas culturas, né? Então, lá tinha tomate, que tinha um tratamento diferente, tinha ervilha torta, que tinha também um tratamento diferente, né? Tinha pimentão, justamente também para entender se tinha, dentro dessas que tinham um tratamento um pouco mais especial, né? Se tinha alguma que estava onerando muito, até mesmo para entender se alguma cultura estava atrapalhando o manejo de tudo. Se puder passar, né? E aí, onde que era o grande desafio lá, né? É porque quando você tem uma demanda X e uma oferta Y, né, digamos, de mão de obra, você, em alguns casos, você tem que remanejar isso daí, né? E lá, eles também tinham uma lógica de renovar o canteiro de plantio, né? Então, como é hortaliça, tem que estar sempre renovando. E aí, o que acontecia? Toda vez que tinha alguma falta de mão de obra, eles não poderiam deixar de plantar, né? Porque se deixasse de plantar não ia ter como colher. Então eles acabavam deixando de manejar, principalmente a capina, que era o que mais tomava tempo, para continuar plantando, né? Então aqui até coloquei um gráfico de realocação de mão de obra, como que a capina ia diminuindo, claro que conforme ia diminuindo a mão de obra, também diminuía até o plantio, porque não tinha capacidade, mas não era tão proporcional, diminuía muito mais a capina do que o plantio. E se a gente for olhar aqui, né, a gente vê que a capina e o plantio, eles tomavam cerca de 60%, né, aproximadamente 60% do tempo, enquanto todas as outras demais atividades tomavam 43% do tempo. E aí, dessa forma, a gente vê que o plantio e a limpeza dos canteiros era o que mais tomava tempo lá. Se puder passar, né? E aí, o que a gente percebeu? Que a gente percebeu que não adiantava continuar plantando se você não conseguisse manejar. Então, foi o que a gente percebeu. Olha, quando você realoca a mão de obra e continua plantando e deixa de manejar, na verdade, você não está garantindo que você vai colher aquilo lá no futuro, só porque você está plantando. Por quê? Porque você não vai ter a qualidade para poder escoar isso, né? E aí aqui, a gente trouxe alguns exemplos, né? Então, aqui a gente tem uma foto de um alface estiolado, né? Que não foi colhido dentro do tempo. A gente tem aqui brócolis que não se desenvolveram. E aqui embaixo a gente está vendo que aqui era um canteiro de horta. Mas se a gente olhar, parece que está um mato só, né? Então, a gente tinha, de fato, uma diminuição da produtividade, né? Produtos perdidos por falta de colheita, então plantou mais do que estava dando conta de manejar, escoar, né? Uma capina ineficiente, então, às vezes, na vontade de querer limpar um pouco e não perder tudo, acabava fazendo uma capina mais ou menos que gastava energia capinando, mas não limpava de fato, né, o canteiro. Quanto mais perdia a mão da capina, mais essas plantas se reproduziam, semeavam, e mais difícil ficava de
de combater, né? Uma maior exposição a pragas e doenças, então acabava ali, né, aumentando, abafando um pouco mais as mudas, trazendo um pouco de senescência para o sistema, né, que é a sensação de que o sistema já estava ficando velho, principalmente por outras plantas, né? E, claro, gerando um produto de qualidade visual e até mesmo, né, não posso dizer, palatável, que perdia valor agregado no produto. Deve passar. E aí, o que a gente entendeu, pessoal? Que se eles cuidassem melhor de uma área menor, eles iam ter a mesma produtividade e a mesma rentabilidade do que eles continuarem trabalhando com uma área que eles não tinham capacidade de operacionalizar tudo que precisava e que em alguns momentos acabava se perdendo produtos, enfim. Então, foi uma reflexão, né, que o pessoal teve por conta desse estudo, de que era melhor diminuir 2, 3 módulos, que eles trabalhavam por módulos lá, né, e aumentar a intensidade de manejo para que perdesse menos plantas, as plantas tivessem maior produtividade, maior qualidade no escoamento, né? Por quê? Porque mão de obra, você tem se você tem uma equipe, você não consegue fazer. Se você tem uma equipe de 4 pessoas que trabalham 5 horas por dia, você está falando de 20 horas por dia de trabalho. Se você tem uma demanda de 25 horas, você vai estar sempre 5 horas atrasado para fazer alguma coisa, né? Então, é muito importante que a equipe operacional disponível e a demanda de trabalho seja equalizada, tá? Porque senão a chance de perder uma parte do investimento da implantação e não ter uma qualidade do sistema é grande. Então, por isso que a gente sempre traz muito, né, 2 pontos. A agrofloresta, ela foi feita para ser manejada. Então, se não tem condições de fazer um manejo, trabalhe com sistemas o mais simplificados possíveis, né, ou os menores possíveis. Por quê? Porque não tem por que você fazer uma agrofloresta de alta complexidade, com vários estratos, e não conseguir fazer o papel de conduzir essa biodiversidade, esses indivíduos, dentro do tempo e da forma como eles merecem ser conduzidos. Então, a agrofloresta, o manejo agroflorestal, como o Daniel bem trouxe, ele tem uma lógica. E essa lógica parte de um manejo recorrente e com uma certa intensidade. Se não tem como fazer isso, não dá para atingir a lógica do sistema, tá? E aí é onde tem esse paradoxo. E aí é onde vem o grande desafio, a falta de mão de obra, né? Então, como que a gente consegue planejar sistemas que demandam mais mão de obra sem eu ter a mão de obra disponível? Por isso que a Atlas, né, os projetos que a gente, até mesmo esse curso, a gente frisa bem que a melhor forma de escalar um projeto agroflorestal é modulando ele e aprendendo em módulos menores antes de replicar para uma escala maior, tá? Então, se você tem pretensão de fazer um projeto de 10 hectares, comece com 1. Entenda o trabalho que dá 1, capacite mão de obra para tocar 1 e faça um planejamento para chegar em 10. Porque começar com 10, a chance de você perder a mão e perder qualidade e perder recurso é grande, né? Então, é só... trouxe esse exemplo para a gente estar bem claro que é preciso equacionar a disponibilidade de mão de obra com a necessidade de manejo do sistema agroflorestal. Porque
Se a gente não consegue dar o manejo que a agrofloresta precisa, a gente não vai conseguir atingir o resultado que ela merece, né? E aí, não atingindo esse resultado, a gente acaba, até mesmo isso é uma coisa que a gente que trabalha com a agrofloresta sente muito. Você acaba prejudicando a visão sobre a eficiência desse sistema, entendeu? Por quê? Porque muitas pessoas que testaram não conseguiram manejar como deveria, e aí não tem um resultado planejado, e aí fala que o sistema não dá certo, né? Então, eu acho que a gente só pode falar que um sistema agroflorestal não dá certo depois que a gente faz, se ele for feito da forma mais correta possível. Eu não posso fazer um manejo, um planejamento onde eu preciso colocar 1 quilo de esterco para a planta desenvolver, colocar meio quilo e achar que eu vou ter o mesmo resultado se eu tivesse colocado 1 quilo, entendeu? E tudo isso é trabalho, né? Pegando esse exemplo, a diferença de colocar 1 quilo e meio quilo, nem sempre é só a disponibilidade de esterco, né? Pensa que se eu tenho um carrinho de mão, que eu uso ele para colocar esse esterco no berço das mudas, né? Ali, como uma forma de adubação. Se eu coloco meio quilo, eu faço o dobro de mudas do que se eu colocar 1 quilo. Ou seja, eu vou ter um rendimento operacional maior, porque eu vou, com um carrinho, eu vou percorrer uma área maior, enfim. Só que isso vai impactar na mão de obra, mas vai impactar na disponibilidade de nutrientes para aquela muda ali. Então, às vezes, por conta de não ter a mão de obra, a gente vai simplificando, mudando um pouco ali a recomendação ideal para o manejo, e aí depois não consegue ter o resultado, né? E muitas vezes o produtor ele não fala que ele mudou o planejamento. Então, você recomenda fazer de um jeito, ele faz de outro, e aí fala, ó, fiz do jeito que você mandou e não deu certo. Esse é o maior perigo também que tem. Por isso que é importante, né, que na hora de executar esse manejo, tenha um controle de quem são as pessoas, como que elas estão trabalhando, como elas estão distribuídas nesse trabalho, elas passaram por algum tipo de treinamento, elas já trabalharam com esse tipo de manejo, porque tudo isso vai influenciar nessa capacidade operacional e no resultado dessa implementação. Pessoal, acho que expliquei em linhas gerais aqui o estudo de caso e o contexto que a gente trouxe ele. A gente tem aqui mais 8 minutinhos antes de dar 8h30, então gostaria de deixar aí um tempo para vocês tirarem dúvidas, comentarem, fiquem à vontade. Gratidão, Helder, pela palavra. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Eu tenho uma aqui. Então, muito massa a apresentação, foi muito louca. Esse mencionamento, né? Equacionar tudo isso, eu acho que é um dos grandes gargalos hoje da restauração em larga escala hoje no Brasil, ou isso faz parte, né? Acho que considerar essa questão da mão de obra. Você acha que isso é um dos grandes gargalos hoje da restauração em larga escala hoje no Brasil? Ou é a falta desse equacionamento, às vezes de forma bem feita, digamos, que pode viabilizar? Eu vou falar aqui, o Daniel pode complementar. Eu acho que é o maior gargalo, viu, Gabriel? Para nós, pelo menos, é o maior gargalo, porque são 2 pontos. Uma é a disponibilidade e a qualidade dessa mão de obra, certo? E outra é o quanto que isso impacta financeiramente no projeto e o quanto que os proprietários rurais, os produtores e até mesmo as instituições que querem contratar esse serviço, elas estão dispostas a pagar esse valor, né? Então, quando você fala de disponibilidade e qualidade de mão de obra, você ofertar um trabalho
que a pessoa tem que acordar cedo, trabalhar no sol muitas vezes, trabalhar com uma certa insalubridade ali no sentido de estar exposto a animais peçonhentos, né, a carrapato, a capim pinicano, ao cheiro do esterco, né? Além do que tem a questão de esforço físico, abrir berço, manejar, e aí você oferece um salário mínimo para essa pessoa e ainda quer que ela seja qualificada, né? É algo que é complexo, mas é o que o mercado acaba forçando ao produtor e às empresas a fazerem. Então, a gente sabe, quem trabalha com isso sabe que quando você manda um orçamento para falar, a pessoa pede um orçamento, fala, não, eu quero um orçamento de manejo aqui, de manutenção e tal, e aí você fala, não, vou fazer o orçamento da forma como tem que ser feito. Aí você manda, aí a pessoa começa, não, vamos tirar esse adubo aqui, vamos tirar aquilo ali, vamos tirar aquilo outro. E aí, no final, você percebe que você reduziu o custo, mas você vai fazer uma atividade que não vai trazer um resultado de fato ali no plantio. Então, eu acho que a equalização hoje, o maior desafio está em quem quer trabalhar com esse tipo de sistema tem que saber o custo real dele, para que possa ser dimensionado a ponto de conseguir recrutar pessoas com qualidade e que tem um certo interesse, né? Porque você oferece um trabalho desse, o cara ganha o mesmo salário mínimo trabalhando no caixa de mercado e ele não vai estar exposto a todas essas questões, a chance dele preferir trabalhar no caixa do mercado, que está próximo da família, mais leve e tal, e ganhar a mesma coisa, é maior. Então, você acaba não tendo uma atratividade na hora de contratar a mão de obra para isso. Então, às vezes, você até tem a mão de obra na região, mas você não tem atratividade financeira para recrutá-la, né? Então, esse é um grande desafio na hora de equalizar isso daí. Cada vez mais mostrar o custo real de se implantar um sistema agroflorestal com qualidade e com o manejo necessário. Ah, entendi. Não, legal. Mas assim, nesse sentido, tem etapas, né, da restauração que elas são totalmente manuais, né? Depende de uma pessoa estando ali mesmo, né, para executar. Tô levantando aqui uma pergunta, mas acho que essa é o que você falou, né? Uma pergunta-chave. Então, uma parte desse gargalo, assim, passa justamente por essas condições, né, você falou, atratividade da função mesmo, né? Mas o quanto essas funções também são possivelmente substituídas por outras técnicas ou até tecnologias, assim. Você acha que existe algum ponto aí que dá para compatibilizar isso tudo? Tipo, talvez uma pessoa não vai fazer isso, mas existe uma tecnologia para isso e isso dê para encaixar. Ou até o contrário, né? O quanto um projeto de restauração, dependendo do que ele for, prevê, né, essa inclusão de mão de obra que qualifique melhor ela, né? Valorize melhor ela, na verdade, né? Você acha que tem as duas vias aí, né? Tipo, talvez a substituição dessa etapa por outra que seja possível de ser realizada de forma menos custosa ou com menos dependência do capital humano, digamos assim. Mas também acho que tem outro lado de partida, né? Que talvez seja justamente a valorização dessa pessoa, né? Que isso... E aí isso não vira uma despesa para tudo isso, né? Vira mais uma oportunidade mesmo, né? Que acho que é muito disso, né? Achar pessoas qualificadas e que queiram topar o desafio, né? Acho que entra um pouco nisso também. Exato, Gabriel, mas você tocou num ponto muito importante que para mim, tô falando agora uma visão um pouco meio pessoal, até mesmo de alguns livros que eu li sobre o assunto. O ponto ideal seria a gente conseguir trabalhar melhor ferramentas manuais que otimizam o trabalho do campo. Então, existem dois pontos. Existe como substituir a mão de obra
por uma ferramenta, por uma máquina, por uma tecnologia, e tem a questão de fundir a mão de obra com a tecnologia, né? Então, por quê? Porque a agrofloresta, ela precisa de uma visão e a gente precisa diminuir o êxodo no campo, né? E a substituição por máquinas também, e até mesmo uma dificuldade de substituir, uma vez que a agrofloresta, às vezes você tem peculiaridades que você não vai ter espaço para colocar um trator ali no manejo. Então, hoje, ferramentas tecnológicas, no sentido de motocoviadores mais eficientes, mais leves, com melhor trabalhabilidade, né, que são máquinas para furar o berço ali, motosserras mais eficientes para fazer poda, enfim, como que a gente olha para ferramentas que são operadas manuais, mas que vão diminuir essa necessidade de força humana e também vão aumentar o rendimento e tornar o trabalho mais confortável, né? Então, a agrofloresta já tem a sombra que já ajuda nesse conforto térmico, né? Então, isso já é um atrativo para isso. E se a gente consegue colocar ferramentas, eu não falo só ferramentas que vão trabalhar a facilitação da operação, mas que juntas elas possam trabalhar a coleta e o processamento de dados, né? Imagine se você consegue fazer um furador de solo que já analisa a fertilidade daquilo. Por quê? Porque aí você vai começar a ter operadores que eles não vão ser só operadores, eles vão ser um analista de dados em tempo real, entendeu? Essa é a grande sacada para mim que seria na agrofloresta. Atrelar a máquina às pessoas e as pessoas utilizarem as máquinas para tomar decisão. Elas podem coletar dados, né? Imagine uma máquina de poda que consiga calcular quantas horas ela gerou e já joga isso automaticamente, que ela já tem um GPS que mostra como que o operador percorreu dentro do manejo. Então, cada vez que a gente consegue colocar coleta de dados, facilitação da operação e pessoas integradas nessas tecnologias, a gente vai aumentar a capacitação, a gente vai aumentar a tecnificação e a gente não vai gerar mais êxodo no campo, né? Por quê? Porque os jovens, uma coisa é ele trabalhar com uma cavadeira, tal, outra coisa é ele trabalhar com uma furadeira que tem um painel digital que vai falando para ele a resistência. Ele vai se sentir muito mais atraído a estar no campo, lidando com essa tecnologia, do que simplesmente fazendo o que o pai dele fazia há 50 anos atrás, né? Então, acho que é uma provocação que eu sempre levo, eu sempre falo com muitas empresas que desenvolvem ferramentas, tecnologias, sensores para a agrofloresta, eu sempre faço essa provocação. Como que a gente integra o ser humano na gestão, na operacionalização e gestão dessas ferramentas, como a gente torna isso atrativo, principalmente para os jovens, para que eles possam olhar para essa tecnologia e falar, não, eu não preciso sair do campo para estar conectado com o mundo e fazendo algo de maneira tecnológica, sabe? Enfim, empolguei aqui, mas acho que é um pouco do que eu imagino. Mas acho que legal, Vitor, porque, cara, acho que é meio que nesse caminho mesmo, né? Tipo, como tornar atrativa essa atividade e a adesão, né? A permanência dessa pessoa, né? Que ela tenha não seja uma atividade vazia, assim, de sentido de propósito, de reconhecimento financeiro, profissional, né? Acho que quando se tecnifica esse ponto, algo que parece ser simples, mas não é nada simples, né? Como a gente viu aqui agora, não é nada simples isso, né? Nada, cortaria, não sei, mas não é trivial, né? Tem todo um conhecimento ali, tipo, que me der, eu não sei fazer isso, tipo, eu já não sei, entendeu? Então, acho que tu passa por um pouco disso, né? Dessa etapa profissionalizante também. Não, legal, massa. Bem legal, Helder. Eu queria também acrescentar aqui um ponto, passando um pouco aí do horário, mas eu acho que é um desafio também, assim, porque a gente tem muitas barreiras no próprio sistema mesmo, assim, né, para desenvolver esse avanço tecnológico para sistemas regenerativos produtivos, né? É uma batalha aí que o sistema não ingessa recurso para a gente pesquisar
a gente fazer pesquisas para melhorar os maquinários para usar para esses sistemas mais complexos, né? Isso vai ter milhões e milhões que vão para o agro, né? Que você vê aí aqueles maquinários enormes, GPS, que já te dá os dados, que nem o Helder falou, só que para sistemas que envolvem restauração, né? Não tem muita visão ainda, né? Para esse campo agroecológico, né? Então a gente fica um pouco às margens ainda do sistema. E também acho que outro ponto interessante é a questão da atratividade, né? A gente que está na ponta aí, conversando com as empresas que vão injetar recurso, a gente está explicando também, né? E tentar captar recurso para valorizar esse trabalho de campo mesmo que é necessário, né? Então, tentar aí explicar e passar essa mensagem de todo o trabalho, os benefícios, incluir o homem no campo e pagar mais para eles também, para ter essa atratividade também, né? Enfim, acho que é um desafio grande mesmo, mas estamos na luta. Exato. O importante é a gente estar sempre disposto a provocar essas reflexões, né? E tendo minimamente possíveis caminhos. A gente não tem a solução, mas a gente talvez tenha algumas ideias que podem levar a essas soluções, né? E aí, nessa lógica, a gente vai tentando aí contribuir com o setor e com toda a cadeia. Não, da hora. É que quando eu penso assim nesses desafios, tipo, pensando em Planaveg, né? MDC brasileira, restauro de pastagem, áreas degradadas. Tipo, quando o tamanho do desafio e a oportunidade aí tem muito, né? Tá todo aí já, né? E aí pensar, acho que nesses gargalos, assim, que parece que são bobos e pequenos, mas são, né? Pô, eu não consigo, talvez, ter uma atividade tão facilmente executada, porque não tem mão de obra ali naquela região, ou não consigo atrair, ou fazer ela ficar permanente, por exemplo, né? Ou se eu tenho, será que ela está qualificada para esse tipo de atividade, ou tem um tempo aí de uma curva de aprendizado, investimento de tempo aí para agilizar o processo. Então, você pensando assim nesses gargalos que, tipo, pô, é uma virada de chave ali que pode já contribuir, fazer pouco esforço, assim, comparativamente com outras atividades, mas que já podem trazer muitos resultados de imediato, né? Para o setor ou para as atividades, assim. Então é legal, acho que, ver esses desafios e como não é trivial. Exato. E é um desafio gigante. A gente sempre fala que a gente tem que aliar a tecnologia social com a tecnologia da natureza, com a tecnologia digital, né? A digital, muito numa lógica de coletar, armazenar, interpretar dados. A tecnologia da natureza, muito numa lógica disso que o Daniel trouxe, né? De como utilizar a estratificação, como utilizar um manejo integrado das espécies, né? Como tirar os recursos do próprio sistema para alimentá-lo, e a tecnologia social, que é como, né, criar redes e estabelecer, né, mecanismos que possam fornecer para um determinado território, né, uma capacidade de pessoas para executar os projetos, né? Então, acho que quando a gente consegue aliar essas três tecnologias, aí a chance da gente avançar com esses desafios é grande. Mas é isso, pessoal. Alguma dúvida a mais? Tudo certo? Então, a gente vai se encerrando por aqui. Daniel, mais uma vez, gratidão aí pela colaboração, contribuição, todo o seu conhecimento. Gratidão a todos aí pela presença e participação. E até terça-feira que vem, pessoal. Um grande abraço. Boa noite, pessoal. Tchau.